Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Fala pessoal que nos acompanha aqui no Pod Educa Evolução, sempre um prazer tê-los conosco e hoje mais um episódio daqueles, né? Hoje o assunto que nós vamos pautar é um assunto muito relevante, mas que a gente acaba deixando para trás e nós temos a oportunidade de mergulhar fundo no assunto que é cuidar da nossa vida interior. Está do meu lado aqui o João Moura, como sempre, o nosso comentarista. João, qual que é a expectativa para hoje? Essa pergunta sempre você repete pra gente aqui, e como eu digo, né, sempre é a melhor a expectativa. Ainda mais que nós temos aí uma pessoa que vai trazer talvez muitas respostas para algumas perguntas que a gente às vezes faz para nós mesmos e nós não temos essas respostas. Quem sabe a gente consegue trazer essas respostas, né? Então, eu vou deixar com que você faça aí a apresentação. Quem é essa pessoa que está hoje conosco aqui? Vamos lá, então, para tratar do assunto aí sobre crises emocionais, os problemas da atualidade, né, que tem tanto se falado, mas que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Hoje o nosso convidado, olha só, ele é especialista, ele respira e escuta sobre ética e profundidade, tá? Então, hoje nós vamos falar com Herman da Costa Oliveira. Herman, é um prazer ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. Fala para nós aí quem é você, o que você faz e o que os nossos espectadores podem esperar do nosso bate-papo de hoje. Olá Edson, olá João, boa tarde aos telespectadores. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, de poder estar aqui com vocês no Pod Educa Evolução. É uma grande honra, então primeiramente eu gostaria de agradecer a essa oportunidade e a porta que vocês abriram desse bate-papo que a gente vai poder ter aqui um pouco, tá? Espero que a gente possa ter uma conversa sobre aquilo com que eu trabalho, não é? Que é a psicologia. Eu sou psicólogo formado, trabalho com psicanálise em consultório particular, aqui em Sorocaba mesmo, desde que me formei, há mais ou menos uns 10 anos. Sou formado também em filosofia, me graduei em filosofia depois que eu cursei psicologia, fiz algumas especializações nesse percurso, estou no processo de quase conclusão de um mestrado em ensino e docência da saúde, então acredito que a gente pode até fazer uma interlocução, de repente, com o nosso bate-papo aqui sobre essa pesquisa. Pertenço a algumas associações aqui da nossa cidade, como a Academia Sorocabana de Letras, o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, onde a gente também propõe devolver para a sociedade sorocabana tudo aquilo que ela tem nos feito ao longo desse tempo. Então, é um prazer e estou aqui à disposição de vocês. Olha só, então eu já quero aproveitar e fazer a minha primeira pergunta aqui, explorar algo que talvez a gente nem colocou aqui na pauta, mas é uma dúvida muito grande. De que momento a gente deve procurar aí ajuda, né? No sentido psicológico, em que momento a gente deve procurar? É algo preventivo ou deve ser algo a ser tratado? Por exemplo, se eu quero cuidar da minha saúde, eu posso ir para uma academia, é algo preventivo. Mudar a minha alimentação. Agora, estou com um problema no meu dente, que é algo que eu preciso tratar. A mente é algo que eu preciso procurar ajuda preventivamente ou é algo que eu preciso tratar? Tá. Vamos lá, eu acho que aí cabe a gente fazer uma distinção, né, para poder entender alguns termos e poder ir delimitando um pouco a sua pergunta, né? Certo. Quando você coloca mente, talvez eu teria muita dificuldade em responder essa pergunta se eu partisse da premissa da psicanálise, por exemplo. Tá. Porque qual é o fundamento ou conceito, ou um dos conceitos fundamentais da psicanálise? O inconsciente. Freud trabalha com o inconsciente. E a partir do momento que eu tomo para falar uma teoria para falar de mente, eu já teria alguma dificuldade, porque a mente implica racionalidade. Certo. E esse não seria o objetivo principal da psicanálise.
Então, talvez esse não é um campo do qual nós poderíamos adentrar com muita facilidade. Ela fala sobre mente, em alguns momentos ela coloca, obviamente, ponderações, ela teoriza sobre isso, ela tem não somente Freud, como nos pós-freudianos, outros autores, como Melanie Klein, o Winnicott, o próprio Jacques Lacan, algumas posições em relação à mente, porém sempre uma posição um tanto crítica, tá? Principalmente Jacques Lacan tem uma posição muito crítica em relação à questão da mente, à questão da psicologia do ego, a ego psychology, né, que surgiu basicamente no pensamento norte-americano no pós-guerra, porque Lacan ele propõe fazer uma releitura de Freud. Em que sentido? Nós nunca podemos tirar do nosso horizonte da clínica psicanalítica que aquele que nos procura é o sujeito do inconsciente, que é dotado de desejo e de angústia, que é um pouco do tema que eu sugeri que nós pudéssemos falar aqui hoje. Legal. Esse é um ponto. Mas tem também a questão da psicologia, que a psicologia não está limitada estritamente à psicanálise. Quando você cursa psicologia, você toma contato com uma gama enorme, uma abordagem enorme de teorias. Por exemplo, a própria terapia cognitiva comportamental, fenomenologia existencial, cognitivismo, psicodrama, psicologia analítica, que é uma vertente junguiana. Então, cada uma dessas abordagens vai olhar para o indivíduo de uma maneira. Certo. Agora, quando nós falamos indivíduo, é aquele que não tem divisão. Então aí caberia a mente. Você pode até fazer uma articulação, mente e corpo, mente e linguagem, mente e trabalho, mente e o dia a dia. Sim. E aí estaria dentro de uma abordagem mais psicológica. Na psicanálise, o termo indivíduo ele não é empregado, porque nós partimos da premissa que o sujeito ele é dividido. Ele sofre uma cisão. E qual é? Consciente, inconsciente. E dessa fatia nós trabalhamos primordialmente com o inconsciente. O inconsciente. Com o inconsciente. Então, obviamente, a mente ela existe, mas ela é um objeto de trabalho da psicologia e algumas teorias da psicologia. Enquanto para a psicanálise, que é aquilo com que eu trabalho, me proponho a escutar, a ter como um dispositivo de escuta, a mente ela não entraria, como, vamos assim dizer, no radar ali do psicanalista que está ouvindo o sujeito. Então aqui nós temos, olha só, duas preposições. Indivíduo está relacionado à mente, sujeito está relacionado à psicanálise, ao inconsciente. Agora, sobre aquele que nos procura um tratamento, você coloca preventivo, ou se ele deve procurar ou não, uma ajuda psicológica, nós temos uma variedade de pessoas que nos procuram por vários motivos, os mais variados possíveis. Só que há um ponto de convergência, pelo menos da experiência que eu tenho em consultório. Aqueles que nos procuram é porque há um ponto de sofrimento. Aí você pode me dizer, mas e aqueles que por algum momento não explicitam isso de uma maneira muito clara? Aí sim eu parto da premissa de que, inconscientemente, há algo que insiste em ser revelado, do qual o próprio sujeito, a mente, a consciência, o indivíduo desconhece. O inconsciente ele é da ordem do desconhecido. Então o sujeito ele sofre por algo que às vezes ele desconhece. Certo. Então aquele que nos procura pode desconhecer a causa do sofrimento, mas por algum motivo há algo que o incomoda. Entendi. Então a gente parte daí. Então se é o inconsciente, quer dizer que é algo a ser tratado, né? Algo que está incomodando, e essa seria a motivação de procurar ajuda, né? A gente vê hoje uma popularidade em as pessoas falar, eu faço terapia. Então essa é a questão da minha pergunta, sabe? Parece que todo mundo faz terapia, mas o que tem motivado tantas pessoas a procurar? E também por isso que eu pergunto, qual é o momento? Você está falando da causa e consequência? Exatamente. Será que buscamos logo na causa ou vamos buscar só depois que tem a consequência?
Talvez seja essa a sua pergunta. Sim, Alguma coisa ligada a isso. tem a ver. E se há alguma forma de prevenção? Quais são as prevenções para eu ter aí um psicológico, né? É, eu tenho até dificuldade de expressar, mas procurando clareza aqui, de qualidade. Existe alguma forma de a gente ter aí uma. Vou usar o termo completamente errado, mentalidade, você vai me corrigir. Não, eu vou dizer como Freud, fale livremente. Tá bom. Porque a gente está aqui justamente para aprender, né? Claro. Então, uma mentalidade, né? Uns pensamentos de qualidade, posso dizer Claro assim? que pode, Né? sem O que eu dúvida. posso fazer? Se há algum tipo de prevenção, se eu preciso procurar apoio nisso ou não? Ou o profissional de psicanálise, ele é procurado para tratar um trauma, um problema. Obviamente que eu coloquei aqui até de um ponto de vista um pouco mais técnico, Sim. né? Aham. Mas numa linguagem mais acessível, enfim, para o público leigo, obviamente que as pessoas procuram terapia buscando qualidade de vida. Esse é o resumo da ópera, né? Aí algumas pessoas podem, aí tem uma crítica, aí pode ter um trabalho em cima disso, mas existe qualidade de vida, é algo com que nós trabalhamos. Eu não estou pegando aqui a questão ampla do termo para teorizar, né? O termo puro e simples, para que a pessoa que esteja nos ouvindo entenda. Ela busca qualidade de vida. Obviamente que aquele que sofre, ele quer ter uma vida mais razoável. Ele quer poder ter melhor qualidade de sono, trabalhar com mais qualidade, se ele está num relacionamento, num casamento, que aquilo seja algo com que ele possa conviver de uma melhor maneira. Em tese é isso que as pessoas nos procuram. E obviamente que elas não sabem, do ponto de vista técnico, como que isso é trabalhado, né? E quando você coloca terapia, e muitas pessoas fazem terapia e fazem mesmo, né? Agora é importante saber de que terapia estamos falando, né? Porque quando falamos terapia, existem muitas terapêuticas. Agora, em psicologia, nós trabalhamos com psicoterapia. É uma terapia partindo da premissa da psicologia, onde nós só temos uma ferramenta, que é a escuta. Algumas terapias, por exemplo, que têm relação a atividades físicas, algumas que têm relação à modulação de comportamentos, a estímulos. No caso do consultório psicanalítico, a única ferramenta que nós temos são as palavras e intervenções muito pontuais no discurso para que o sujeito possa pensar sobre a sua própria condição. Então a psicanálise ela é uma aposta. Nós fazemos uma aposta nas palavras. E de que algumas dessas intervenções permitam com que o sujeito tome contato com algo que é propriamente dito seu. Posteriormente, o que ele irá fazer com esse material que é seu, absorvê-lo, assimilá-lo em sua vida, ou excluí-lo, eliminá-lo, o que ele irá fazer, aí tem muito a ver com o desejo pessoal dele. E, obviamente, que o psicoterapeuta, o psicólogo, ele estará ali para auxiliar nessa decisão, nessa postura de vida. Entendi. Né? Agora, quando você pergunta o que leva as pessoas a baterem lá na nossa porta, Certo. a gente precisa voltar um pouquinho num contexto sócio-histórico. Né? A sociedade, ela passa por transformações e, junto dessas transformações, as modalidades de sofrimento, de patologias psíquicas, elas também mudam. Freud, quando se propõe a ouvir o sujeito, o que é que ele percebe na clínica psicanalítica? A histeria, e principalmente partindo nas mulheres. E aí você tem um recorte social. Viena, século XIX, repressão social, sociedade patriarcal e hierárquica, e ele percebeu que essa condição social tinha uma interferência direta na vida dessas mulheres e havia uma conversão desse sofrimento psíquico no corpo, aquilo que hoje se chama psicossomática. Parte dessa realidade existe hoje? Não. Os sofrimentos mudaram? Mudaram. A sociedade evoluiu, tem outras demandas. Né? Por exemplo, nós temos uma demanda altíssima hoje da questão da própria estética da pessoa. Nós vivemos hoje, eu diria, muito mais no mundo virtual, onde você tem que atender uma demanda
estética Sim. do que no mundo real. É muita comparação, né? Pois é, e isso é uma modalidade de sofrimento. Por exemplo, se nós ouvíamos há um tempo atrás que alguém sofria porque perdeu um emprego, por um divórcio, ainda se ouve, com certeza. Mas hoje nós já ouvimos também que muitas pessoas sofrem porque não tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ou sofrem porque postaram uma foto em uma viagem no exterior, mas aquela tia que almoça todo domingo não deu um like. Então, olha só, é um sofrimento? É, porque aquele sujeito, ele chora. Ele procura terapia dizendo que aquilo, de alguma maneira, o atingiu. Que ele vai mudar a relação no cotidiano com aquela tia que almoça no domingo, porque ele entendeu, ele interpretou que aquilo foi Um ataque, um ataque praticamente, pessoal, né? a ele. Então, olha só, é uma outra modalidade onde nós temos que estar atento a essa evolução na sociedade, né? Então, existem vamos assim dizer, essa mudança de paradigma, né, durante o tempo. Eu acredito que aquele que pratica a clínica psicanalítica tem que estar atento a isso, não no sentido de menosprezar, mas de principalmente entender qual é o pano de fundo disso. Vou ainda voltar a esse exemplo. A questão ali não é só o like. A questão ali não é só a rede social. A questão ali tem a ver com a própria imagem, de repente com o núcleo narcísico daquela pessoa. Olha só, aí já é um ponto muito técnico. Como que aquela pessoa se vê diante do outro e por que ela precisa do olhar do outro para se validar? Então o olhar do outro coloca ela numa posição onde ela tem que retroalimentar o próprio desejo. E aí a gente coloca o sujeito para pensar, fazendo algumas intervenções, para que ele olhe para isso com mais cautela, né? Olha o que está acontecendo. Olha o que você está me falando. Será que isso não pode, talvez, ter a ver com isso aqui? E a gente aponta. Então essa questão da pessoa exteriorizar, falando ali com o profissional, quer dizer que ele está ouvindo a si próprio também. Porque muitas das vezes ele sabe, né, a resposta, mas ele precisa exteriorizar isso para que ele encontre a chave, né, que já está dentro dele mesmo. Essa é a importância do outro. Por isso que o analista, e aí é Jacques Lacan, né, ele ocupa uma posição de outro. Sim. E de um outro, a qual não tem opinião, a qual não afere valor, a qual é desprovido de crença, de religião. Ele é um outro como um receptáculo de escuta e que devolve aquilo que o próprio paciente colocou, as suas palavras, em uma modalidade de reflexão, pontuação, interrogação. Por exemplo, vamos pensar que você esteja ali falando ainda sobre as redes sociais. Certo. Vamos pegar essa modalidade que está em alta. Eu posso colocar uma interrogação. Olha, você não acha, de repente, que isso tem a ver com aquele elemento que você me trouxe um dia? Estou te fazendo uma pergunta. Ok. Se você tiver essa condição psíquica de fazer uma associação, e alguns o têm, você de repente pode ter aquilo que os ingleses chamam de um insight. E talvez esse insight possa ajudar com que esse sofrimento se atenue um pouco. Agora, é muita presunção nós dizermos que essa pessoa vai se livrar de todo sofrimento, de toda angústia e vai ter uma vida plena dali em diante. Não. Isso daí é produto de autoajuda vendido na internet. Ilusão pura, né? E não... é aquilo, né, que as pessoas, quais são os 7 passos da felicidade, né? Esse tipo de coisa atrai muito. E a internet, ela tá infestada desse tipo de coisa e é o que mais vende, né? Se você for ver, são as dicas fáceis, né, de vida, de soluções. E é interessante que contrapõe o trabalho, por exemplo, da psicanálise, pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, que é o contrário, é ouvir o sujeito e ele mesmo ter as respostas ali, só está faltando ativar, né? Isso, perfeito a sua colocação. E eu diria que é construir uma resposta.
Quando alguém me procura num primeiro momento e nunca teve contato com a psicanálise, eu digo o seguinte: olha, eu não tenho respostas. Uhum. Os livros não têm respostas. Mas nós podemos juntos, Construir. se você se dispor a construir. Mas não é uma promessa. Sim. Fazer que nem Sócrates fazia com seus alunos, né? Ele não dava as respostas, né? Ele construía respostas, ele fazia perguntas até chegar, né, à luz, até chegar ao conhecimento. É a maiêutica, É né? a maiêutica, a arte fazendo as suas ideias. Isso, e é o que acontece praticamente, assim, lógico que a grosso modo, num consultório. Sim. Né? Você pontua, você questiona, você às vezes interpreta. E a partir daquilo que o sujeito vai colocando, vai sendo construído um outro espaço. Sim. Né? Agora, não existe curar da angústia, ninguém se cura de angústia. Se alguém propõe isso, é ilusão. Freud tem um livro, inclusive, chamado O Futuro de uma Ilusão. Quem promete curar de angústia, é bom ficar um pouco atento. Agora, então para que serve a terapia? No cura de angústia, constrói uma resposta, é tudo muito subjetivo, sim, mas no intuito de quê? Permitir com que o sujeito ele tenha maior condições de sofrer. Isso é uma frase, inclusive, de um psicanalista chamado... fugiu o nome dele agora. Era o André Green, mas não é o André Green. É o Bion. Wilfred Bion. O senhor pode repetir, por favor? É uma frase do Bion que ele diz o seguinte: a psicanálise, ela não cura da angústia, mas ela cria condições para que o paciente possa sofrer mais. Ter mais condições para sofrer. Aprender a sofrer. Olha, eu não sei se aprender, né? Porque o sofrimento ele muda. Hoje você sofre por uma coisa, amanhã você sofre por uma inusitada e desaprendeu tudo. Mas ter condições, né? Quando você tem condições de poder compreender o sofrimento como um fenômeno que acontece. As fases, né, da vida, né? Os ciclos, de repente, né? A gente pode colocar também, você consegue passar pela vida de uma maneira, de repente, mais tranquila, mais leve, né? E o senhor não acha que isso tem acontecido porque a gente está numa era que é tudo instantâneo, né? As respostas têm que serem rápidas, né? As ferramentas precisam dar respostas muito rapidamente. E as pessoas estão levando isso também para a sua vida sentimental, para a sua vida... no geral, isso tem impactado, a gente tem desaprendido a ter sentimentos. O senhor não acredita que essas ferramentas e o momento que a gente tem vivido, devido à internet, devido às ferramentas que dão respostas tão rápidas, mas que não são tão profundas, não seja isso que tem ajudado, causado essa dificuldade? Olha, eu posso dizer que, numa observação mais ampla, né? A gente tem que tentar manter um olhar um pouco mais amplo em relação a isso. Eu tenho a impressão, e aí é uma leitura e um recorte meu, né? Que os afetos, eles se tornaram mais refratários. Mais refratários no seguinte sentido: eles perderam espaços e condições de poderem se expressar de uma maneira mais livre, como era outrora. Tá. Por exemplo, se nós estamos num convívio pessoal aqui nessa sala, estamos conversando, pensando, refletindo, o que é isso? É um espaço, é uma condição. Ok. Aqui nós trocamos afeto, risada, de repente agressões, Sim. discussões, mas é um convívio. Então nós estamos em um espaço e esse espaço permeado por condições de pessoas que têm os mais variados afetos e essa troca constitui o sujeito. Tá. Ponto. Agora, isso que eu coloco aqui, espaço, condição e pessoas, eles têm se tornado mais refratário no sentido de que as pessoas têm se tornado mais individualistas, de repente. Talvez. Talvez. Agora, até onde as redes sociais, a tecnologia, a internet, a inteligência artificial têm contribuído para isso, eu ainda não sei te dizer, mas eu acredito que tem um dedo, sim, que tem pesado nessa balança. Sim. Né? Nós observamos quando você vai, por exemplo, em um restaurante, que é um espaço onde tem um prato que eu posso
falar sobre ele, sobre o tempero, sobre o sabor, sobre o cheiro, sobre a bebida. Você observa muitas vezes casais, famílias, aonde estão todos no celular, Uhum. mostrando algo um para o outro do que está acontecendo em outro país, numa partida Externo, né? externo, né? E aquilo, daquele momento, O se ambiente. perde, né? Então, pegando um pouco a sua pergunta, eu acredito que talvez, e aí o tempo vai dizer, nós possamos aprender como lidar melhor, né? Sim. Eu não quero aqui criticar a tecnologia e dizer que ela não é benéfica. Pelo contrário, os avanços que nós temos tido do ponto de vista da medicina, até da psicologia, de segurança pública, de políticas públicas Muito com a importante. tecnologia é muito importante. Nós estamos aqui atravessados por uma Por tecnologia. conta disso, Né? Agora, talvez precisaria uma questão de como educar melhor as pessoas para lidar e conviver com essa nova realidade que O está aí. amadurecimento humano, então, que precisa acontecer, né? A gente saber lidar com essas ferramentas. Mas sabe o que o senhor me fez pensar? Então, será que são essas ferramentas que faz com que a gente tenha essa perda, né, do convívio, ou será que é o contrário? Essas ferramentas, elas evoluem tanto para acompanhar as pessoas? Será que não é a mentalidade que está mudando? As ferramentas, elas evoluem justamente para acompanhar as pessoas que estão mudando, Sim. né? E não, talvez, as pessoas estão mudando por conta das ferramentas. Por favor. Eu queria só lembrar, não sei se foi você que falou isso, mas parece que essa frase deve ser sua. Sem a boa escuta, sem a escuta, a dor se torna ruído. Foi você que falou isso? Eu acho que sim. Acho que sim, em algum momento eu devo ter dito isso em algum lugar. Sim. E eu acho interessante, talvez seja isso, né, que acontece tantas pessoas sem voz e sem querer mais falar, talvez por falta de uma escuta, e ela percebe que a dor dela só é um ruído, não tem, não vai além. E esse negócio de muitas vezes, que nem você disse, que as pessoas estão muito preocupadas ali com o tablet, com o telefone, com outros tipos de assuntos, e às vezes um filho, ou um pai, uma mãe ali precisando ser ouvida, não é escutado, não é ouvido, né? Parece que o que ele está vendo é mais importante, e aquilo que é importante está se tornando apenas um ruído. E com isso eu estiver errado. Talvez não seja por isso mesmo, algo que você mesmo já fala, repete aí em algumas entrevistas que você viu, eu acredito que você falou sobre isso. Sim. E aí e você, na medida que você colocou isso, eu lembrei de algo que um dia um professor me falou e eu nunca esqueci. Ele falou: Herman, o que você mais vai observar na sua prática são, por exemplo, as pessoas querendo terceirizar ao psicólogo esse tipo de escuta que também são delas. Por exemplo, eu não trabalho com crianças, não atendo público infantil, mas você observa muitas vezes com os colegas que trabalham de pais que levam crianças para o psicólogo e muitas vezes as queixas dessas crianças é de que elas não são ouvidas. Obviamente que o psicólogo vai ouvi-las, mas também apontar para esses pais que eles também precisam ouvir os seus filhos e não somente terceirizar, porque daí fica fácil. Olha, eu vou terceirizar para o psicólogo, escute o meu filho. Mas ali é uma escuta técnica. Sim. Lógico que ela é empática. Mas a escuta, por exemplo, do pai, da mãe, do cuidador, do avó, do tio, da tia, do amigo, ela nunca vai ser substituída. E ela faz parte do convívio social. Né? Agora, o ruído é aquele algo que nos incomoda, mas nem sempre a gente dá a devida atenção. Imagine só você ter dá um exemplo aqui, uma metáfora bem simples, né? Uma porta lá na sua casa, que ela está precisando de repente ali ser lubrificada, mas ela faz aquele pequeno rangido, aquele pequeno ruído. Você fala, não, depois eu mexo nisso. Mas toda hora que você passa por ali, aquilo bate, você fala, poxa, não, mas daqui a pouco eu vejo isso porque agora eu tenho que trabalhar, não dá tempo. Aí você chega em casa, abre a porta e fala, poxa, não, mas agora não dá, eu tenho que colocar ração para o cachorro, ver o meu carro. E todo dia você passa pela porta. A porta e o ruído é o detalhe, mas é o detalhe que evolui. Até o momento que quando você parar para ver, ou quando aquele ruído se tornar insuportável, todo batente está comido de cupim.
E aí não tem jeito. Aí você tem que arrancar o batente, quebrar a porta, abrir tudo e colocar uma porta nova. Estou usando essa metáfora Não, aqui, perfeito. Sim. tem um pouco a ver com aquilo da clínica, né? Às vezes a pessoa tem algo na vida que vira e mexe, aparece. Ele fala, não, mas eu não vou olhar para isso agora, porque isso aqui é lá do meu passado, tem a ver com uma relação com uma pessoa que eu nem tenho mais contato, ou com algum dos meus filhos que de repente daqui a pouco vai crescer, fazer faculdade, vai embora de casa. Depois eu olho para isso. Esse depois olho para isso, para esse ruído, né? Mas esse ruído ganha corpo. E ele retorna. E quando ele retorna, nós temos um nome para isso. É o sintoma. Porque o sintoma não está no externo, não está no outro, mas está com a representação em você. Aí a pessoa quer tratar justamente o sintoma e não a causa. Pois é, aí volta um pouco na sua pergunta, justamente. E às vezes elas chegam e dizem, olha, eu tô com esse problema aqui e eu preciso resolver. Não, mas aí nós vamos ter que fazer um percurso, né? Um percurso. Imagine um novelho de lã, que ele chega todo embaraçado só com a ponta. Você puxa. Essa é a causa. Esse é o efeito, perdão. Né? E aí você puxa. E aí vai vindo muitas coisas. E de repente, o fim do novilho não tem muito a ver com o final. Mas elas vão se alinhavando umas às outras ao longo do tempo. Sim. Né? E de repente, se alguém. Aí eu acho que cai um pouco no início da sua pergunta, né? Sobre prevenção. Se alguém de imediato falar, não, não tá legal isso aqui, deixa eu olhar para isso. Talvez ela possa otimizar algo na sua vida. Né, no sentido de não permitir que a porta seja tomada de cupim e precisa fazer uma intervenção mais, vamos assim dizer, mais impactante, né? De repente com a ajuda de psiquiatra, com medicação, às vezes tem que sair do trabalho porque aquilo causou um impacto muito grande, e aí a pessoa precisa parar de fato. Né? E de repente, quando você pega um pouco desse ruído no começo, você consegue mudar um pouco o curso das coisas, o rumo da história e dar uma ressignificação para conviver com aquilo. Né? O ruído pode voltar? Pode voltar um dia, mas aí você intervém de novo. Porque isso é a vida tem imprevistos. Às vezes você está indo, você fala, olha, eu tenho um ponto de partida e tenho um objetivo na minha vida. Mas acontece um atravessamento aqui no meio que muda completamente a sua rotina, os seus planos, os seus objetivos. E aí você vai fazer o quê? Você precisa se reorganizar, porque esse atravessamento ele causa o quê? Desordem. Tem um livro muito interessante, Utopia. um livro muito interessante de uma psicanalista francesa chamada Elisabeth Roudinesco, chamado A Família em Desordem. Mas ela não vai tratar necessariamente da família nuclear, pai, mãe e filhos. Mas ela vai tratar de uma relação estendida e quando essa relação ela é atravessada por uma desordem. Tá. Psíquica, primeiramente, e que reflete na organização concreta das coisas, reais das coisas. Né? E tem toda uma dinâmica para que isso aconteça. Porque você imagina que é quase como um efeito dominó. Quando alguém de uma relação, por algum motivo, desaba, cai, o efeito é quase que imprescindível com os demais que estão à volta. Tá. Eu queria saber do senhor qual que é o caminho da busca. Vamos lá. A questão do ruído aí que o senhor comentou, achei fantástico. Eu diria até um outro, né? A pedra no sapato, né? Que está ali incomodando, mas que nunca é tratado e que depois pode virar uma outra coisa. Qual que é o caminho? Eu tenho um incômodo, aí o senhor pode pensar em algum exemplo mais claro do que eu. O que eu devo fazer? Qual é o profissional? Qual é a porta de entrada? Já que o senhor falou que existe aí, né, vários segmentos. Quem que eu devo buscar, né? Inicialmente, eu quero assim dizer. Eu tenho um problema aqui, alguma coisa me incomoda demais, parece que, de repente, uma angústia que eu preciso fazer com que aquilo saia ou melhore. Eu quero saber qual que é o caminho. As pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, quem elas devem procurar inicialmente? Principalmente alguém que tenha compromisso com a ética profissional. Alguém que seja ético. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida.
longe de mim fazer uma crítica a pessoas que tomam caminhos alternativos, né? Mas eu acredito que delegar algo da sua particularidade, da sua vida pessoal, para a escuta de alguém, você precisa procurar alguém que tenha uma formação técnica, primeiramente. E, infelizmente, nós observamos que às vezes algumas pessoas não têm esse percurso acadêmico, esse percurso técnico, esse percurso sério e oferece uma escuta clínica, né? Então eu acredito que é importante haver esse filtro de quem vai procurar uma ajuda. Primeiro, alguém que tem uma relação ética, e eu acho que a ética começa com a profissão dessa pessoa. Ela precisa ter uma formação técnica. E segundo, procurar saber, né, se essa pessoa ela está respaldada de alguma maneira pelos seus pares. Ok. Como que ela pode estar respaldada pelos seus pares? Através da universidade, através das opiniões que ela emite publicamente, como nós estamos dizendo aqui. Tá. Porque aqui a gente pode ver o compromisso dessa pessoa, se é de fato com uma teoria fundamentada ou se é em promessas infundadas. Porque alguém pode fazer promessas. Olha, se você fazer isso, isso, isso da minha cartilha, você pode ser curada. E eu já acho que cura é uma palavra muito, vamos assim dizer, seria quase que um utópico. Até porque a palavra cura vem da medicina. A medicina, sim, você vê algo no corpo biológico daquele indivíduo, você propõe uma intervenção e numa escala de probabilidades você diz se ela pode ficar curada ou não. Mas porque ali você tem um corpo orgânico. E quando algo dessa organização entra em desordem, eu tenho aqui vamos assim dizer, um aparato técnico e eu posso dizer para você, olha, se você fizer uma cirurgia, tomar tal medicação e fizer tal tratamento, a probabilidade e a chance de cura é de 80%. Ou 100%, porque eu já fiz isso várias vezes, enquanto profissional, por exemplo, da área médica. Agora, na psicologia não, porque você trabalha com o subjetivo. É uma ciência, mas não do ponto de vista empírica ou positivista. Ela é uma ciência humana. Então você trabalha com possibilidades. Sim. Possivelmente pode ser que você consiga chegar a tal lugar. Mas tem uma variável que eu não posso calcular. Então quer dizer que se expor na internet ou ouvir aquelas frases prontas não é o melhor caminho, né? Mas pior que isso, se consultar com o GPT. Pois é, né? Olha só, e tem muitas pessoas que têm caminhado nesse sentido, né? Olha só que interessante isso, é muito importante isso que você disse. E não pasme, às vezes, profissionais fazendo isso, viu? Sim. Consultando o chat GPT ou a inteligência artificial para fazer intervenções. Sim. Na minha sincera e humilde opinião, isso vai contra todo o princípio ético. Porque é algo também que ele não está estritamente ligado à literatura, ao curso e à universidade. Porque quando você está ali ouvindo outro, você não vai lá consultar o livro, abrir uma determinada aula, ou consultar um colega universitário para ver se aquela intervenção está certa ou não. Freud ele coloca que uma das coisas importantes a se levar em conta na hora de um atendimento é a atenção flutuante. Está desprendido de tudo. Porque parte-se da premissa que aquele que escuta também já foi escutado. Então o inconsciente dele, de alguma maneira, já teve questões muito bem trabalhadas para receber o discurso do outro. Então há algo aí muito rico que e só a psicanálise tem, que se chama transferência. Tá. E a transferência é algo que ela só acontece. Ou ela acontece ou ela não acontece. Não tem outra saída. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, olha, argentino inclusive faleceu há pouco tempo, não muito tempo. Ele falou, olha, se o paciente chega lá, você pode ter a melhor técnica, a melhor teoria, você pode ter o consultório mais bonito na região mais nobre da cidade. Se não acontecer transferência, você pode fazer qualquer intervenção que ela não vai ter efeito nenhum. Nenhum. Então, o que se consegue primeiro daquele que nos procura? Estabeleça a transferência. E como você percebe que isso pode ter começado
ou que a transferência pode estar estabelecida entre o analista e o analisando. A partir do momento que o inconsciente dele começa a associar as suas intervenções. Então, quando ele traz um sonho, ou quando ele traz uma angústia, uma demanda, as frustrações, e você vai fazendo as intervenções e ele associa, aí está, a transferência está acontecendo. Ele está entrando no tratamento. Essa é a porta de entrada. Porque tem uma grande diferença daquilo que é o nível da demanda, que a pessoa está demandando de você algo, e muitos oferecem respostas às demandas, e aí está no nível de pergunta e resposta. Você me pergunta e eu tenho um saber que te dá resposta. Isso é demanda. Agora, quando entra no plano do desejo, eu tenho uma angústia, mas quando você disse algo, eu me dei conta que isso é meu. E que eu posso fazer isso. Ponto. Aí você faz uma pontuação. Aí está algo do inconsciente dele. Ele se deu conta. Houve uma mudança, houve uma guinada. Está aí. Só que isso é um trabalho muito meticuloso. Tá. E o senhor falando aí desse profissionalismo que quem está atuando, quem está escutando ali, precisa ter. Né? Como é que o profissional faz para lidar com aquilo que ele escuta? Porque eu imagino também que há uma sobrecarga, ou não, daquilo que você está ali o tempo todo ouvindo os lamentos, né? Eu acho que ninguém vai procurar aí o senhor por acaso para falar alguma coisa muito boa que aconteceu na vida, né? Sim. Como é que vocês conseguem lidar com essa sobrecarga emocional que chega? Como que filtra isso? Como é que vive e lida com esse tipo de coisa? Tem uma tinta especial, né? É interessante, um dia eu disse uma pessoa, eu falei, como é que você está? Ela disse, tudo bem. Eu falei, então tá tudo Então, bem, o que é que tchau. eu posso fazer? Tá tudo muito bem. Né? Como outro uma vez me respondeu, falou, se eu tô aqui é óbvio porque tá tudo mal. Bom, aí é o que nos importa, então me fale sobre o que está mal. E é interessante que quando as pessoas falam, não, tá tudo bem, porque já é um pouco, como diz, de praxe do brasileiro, automático, né? né? É automático, então eu pergunto, então me fale sobre o que está bem. É você ir no velório, encontrar uma pessoa e falar, oi, tudo bem? Mas Tudo daí bem? você se toca e fala, opa, acho que não tá. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Se está tudo bem, me fale sobre as coisas boas. E as pessoas, quando te procuram, a maioria é relacionado a desejos não realizados ou não? Porque o desejo ele tem vários significados, tem vários sentidos, né? Ou não? Está relacionado ao desejo? Sim. E aí eu poderia dizer que 100%. Porque é um fundamento da psicanálise que o próprio recalque, a repressão, ela é um mecanismo do inconsciente para a não realização toda de um desejo. Nosso desejo já é barrado. E Freud disse isso já começa lá na infância. Quando a criança e a mãe imaginam que são um corpo só e o pai entra nessa relação e diz que não é. E aí ela vai entrando no mundo adulto e vai lidando com as frustrações e vê que nem tudo é um mundo da Disney, né? Nem tudo é alegoria, nem tudo é festa. É o brinquedo, né? Isso, então ali você já começa a ter as frustrações. Parece que é uma briga também interna, não sei se... Eu tinha um professor que chamava Clóvis de Barros e Filho, professor de ética na USP. Claro. Conheceu? Sim, sem dúvida. E ele falava muito sobre Platão, sobre a diferença entre amor e desejo, mas ele falava sempre, com muita entonação, né, que desejo era algo que se queria muito, então por isso se desejava até conseguir. Quando conseguia, deixava de desejar. Né, que era como quisesse explicar a diferença entre desejo e amor. Amor é algo incondicional, tem 3 tipos de amor, tal, mas quando chega na parte do desejo é o que realmente acaba destruindo o ser humano, né? Da vontade que, por exemplo, eu quero muito um carro novo, não consigo aquele carro novo, e aí eu faço de tudo para ter aquele carro novo, aí movo dinheiros que eu não tenho, faço dívidas e vem um monte de problemas na minha cabeça, aí quando eu tenho o carro novo, eu deixo de desejar e passo a querer uma nova coisa. Então a gente tem uma briga constante
conosco mesmo em relação aos desejos no nosso dia a dia. Eu Seria ia falar isso? que é o brinquedo que dá febre, dor de barriga, perde o sono até ter, mas quando tem, tá jogado no quintal, né? Sem É uso. porque o real objeto do nosso desejo ele não existe. O Não neurótico existe. não existe. O neurótico diferente do psicótico, que diferencia basicamente, né? Lógico, várias coisas, mas um neurótico de um psicótico. O psicótico ele delira. Ele cria uma realidade paralela. E o neurótico, nós, os neuróticos do dia a dia, nós fantasiamos, nós não deliramos. É interessante que Freud diz o delírio do psicótico é uma tentativa de cura, porque ele tenta se religar com a realidade delirando. Agora, o neurótico ele fantasia, então ele cria para si que existe um objeto que pode tamponar a sua falta. Só que a falta é insaciável. A nossa falta, você já viu, eu posso usar uma metáfora, o buraco negro. Sim. Se eu soltar um raio de luz lá dentro, ele vai resvalar aonde? Vai chegar uma hora que vai ter um limite. Você não vai conseguir avançar, né? Isso, porque ele não Mas tem tá. próprio escape. Ele não tem escape. Ele entra ad eternum. Não é? Vale tudo. Então, e as coisas ficam orbitando aonde? Na orla do buraco. E aquelas que entram são tomadas e aí Acabou. não tem. Pois é, podemos pegar essa metáfora para o desejo. As coisas elas ficam só em torno. O carro, a casa, a faculdade, o mestrado, o doutorado, o pós-doc, publicar livro, falar em podcast, ganhar dinheiro, ter uma família, aí às vezes se divorcia, casa de novo, vê que não é, ganha mais dinheiro, cria uma empresa, quebra a outra. Círculo. Mas ele fica só na borda. Sim. E o sujeito acha que ele vai encontrar esse objeto. Uma hora ele encontra. Sim. Só que, e aí entra o papel da psicoterapia e mostrar para ele que não existe, nós somos seres faltantes, porque somos castrados, somos limitados, não existe esse êxito pleno e nós precisamos criar uma condição de aprender a conviver com esse sofrimento, porque é um sofrimento. Mas aí é o equilíbrio, né, doutor? Porque isso também motiva, né? Isso também causa uma motivação de eu querer fazer, de eu querer alcançar objetivos, né? Porque se eu também não tenho, eu fico largado aí, nada me serve mais. Desde que ele não torne patológico. Isso que me torna doença. E isso é aí que está a grande diferença do que é razoável. Sim. Você trabalhar para ter um bom carro, uma boa casa, conseguir coisas, é nobre, sem dúvida que é nobre. Mas isso não pode se tornar. A partir do momento que isso tira o seu sono, que você tem que tomar psicotrópicos para dormir, para ter que produzir mais, desempenhar mais, ter o corpo mais bonito, não sair da academia, se tornar anorexo para ter o corpo mais magro da cidade. Aí é patológico. Então, olha só do que nós estamos dizendo. Né? Daquilo que é razoável Sim. e é natural que aconteça, e daquilo que caminha para o nível patológico na busca da perfeição. Então, quando entra aqui, porque quando eu estou nesse caminho, eu entendo que de tentar atingir o ápice, de que o objeto ele existe, eu vou alcançar ele. Tá. Quando nós temos que mostrar que isso aqui é uma fantasia. Foi colocado. Seja pela sociedade, sei lá por quem, ou pela própria pessoa com uma meta, mas não existe, né? Então, eu acho que a diferença do que você pergunta, né, está muito relacionado entre aquilo que é saudável e aquilo que é patológico. E a psicoterapia está sempre nesse papel de colocando as suas coisas no devido lugar. Entendi. Porque às vezes o sujeito ele pende um pouco para cá, na maioria das vezes, para o patológico. E quando você vê, você fala, opa, mas e aqui? E já tem aquele que abriu mão de tudo e que nada serve mais e que nada satisfaz. Que aí é o depressivo. É o melancólico, ele está no outro ponto da patologia. É uma extremidade. Entendeu? É aquele que já abandonou. E alguns chegam até qual que é o ponto máximo, vamos assim dizer, desse que já abandonou tudo. É abandonar a própria vida. Sim. Que é o suicídio. É que ele tá ali, esse cara que está quase nessa extremidade, ele já está talvez com pensamentos Sim. próximos. Esse daí já é o outro nível. Então observe que a patologia, ela pode estar... Aí a gente olha o quê? O pano de fundo. Qual que é? É a angústia. É a angústia ou por alcançar um objeto que não existe, ou por entender que ele não existe mesmo, então eu largo tudo. Sim. E a terapia está com esse pano de fundo de permitir esse
esse espaço, de construir esse espaço de que isso é a vida, nós estamos aqui Sim. para passar por ela e podemos criar mecanismos e estratégias de chegar aonde nós queremos da maneira mais tranquila possível. Eu acho que esse aí é uma aposta. Alguns precisam não só da terapia, precisa entrar um pouco medicação, Sim. que às vezes já está um pouco aqui nesses extremos, para tentar trazer para cá de novo. É aquilo que o senhor falou sobre saber lidar com as situações. E quando a gente entende isso, né, que as experiências, por pior que elas possam parecer, elas são importantes, né? Traz crescimento, traz aprendizado, alguma coisa você leva daquilo, por pior que seja, né? Sim. Mas eu ainda quero saber, como é que o profissional aí lida Ah, sim. com tanta sobrecarga aí de informação e Sim. vida das pessoas? Como é que Primeiro é faz? ele próprio se tratar. Fazer também, no meu caso, análise. Também se propor a ir ao divã e falar sobre as suas próprias coisas. Essa é uma condição. A segunda é fazer supervisão, que é aquilo que nós dizemos que é o seguinte: você consultar um outro colega profissional para discutir determinado caso que de repente você tem alguma dificuldade. Porque acontece na clínica, né? Às vezes, em alguns casos, a questão da identificação. O profissional ele fica identificado com determinado sintoma do paciente. E essa identificação ela precisa de um olhar de fora, externo, a fim de que possa ser refeito essa transferência, que essa transferência possa ser repensada e o tratamento ele tenha êxito. Porque se o analista, nesse caso, ele fica identificado com o sintoma do paciente, todos os dois vão para a deriva. Porque aí eles estão tomados no campo do imaginário pela mesma patologia, né? E aí um olhar de um terceiro é que vai mostrar algumas coisas, né? E o terceiro está sempre se atualizando, né? Porque a clínica ela é atual, ela é viva, ela é dinâmica, sempre está atento, né, ao que está acontecendo. E um último que eu diria, né, ter muito amor pela profissão, né? Muito amor pela profissão, porque você escolhe trabalhar de ouvir o sofrimento alheio. Então você sai todos os dias da sua casa, entra no consultório, aonde por um longo período as pessoas vão até você para falar sobre as tristezas, as angústias, as frustrações, os desejos não realizados, né? Então você tem que amar pessoas, você tem que amar ouvir, você tem que ter uma paixão primeira, vamos assim dizer, por essa profissão. E sem dúvida, quando o profissional ele vai para o divã, em dado momento ele vai entender o porquê ele está ali, o porquê ele escolheu essa profissão. Cada um tem a sua motivação. Eu acho que você é muito feliz quando você usa essa fala de que você precisa passar também pelo divã. É o que a gente encara também quando a gente fala sobre as profissões, né? Profissões do futuro, por exemplo. Não só profissões do futuro, mas as profissões em si. Um profissional que vai ensinar um outro profissional, ele tem que passar por um treinamento antes, pelo mesmo treinamento, o qual ele vai transmitir para um outro profissional. E quando ele vai ensinar alguém que não é um profissional, aí que ele tem que saber mais ainda. Que às vezes é alguém que precisa confiar naquele produto que ele está vendendo. Então, se você vai vender um produto hoje, por exemplo, fazendo aí uma analogia, vai vender um produto, você tem que conhecer bem desse produto que você está vendendo. E para você conhecer bem desse produto que você está vendendo, você tem que estudar esse produto que você está vendendo. E a melhor maneira é você fazer esse processo imersivo, de você passar, né, a exemplos, como você disse, você entra nessa terapia, você mesmo faz essa própria terapia, uma terapia que um paciente seu vai fazer, mas você já sabe como é que funciona. Só que você está se blindando, você também está buscando também os seus medos, né, os problemas que você tem no dia a dia, que só você sabe. E, para mim, eu vejo muito isso como se você tivesse mostrando que o mercado em si, não só o mercado da psicanálise, né, mas o mercado, sim, global, também tem que também se blindar, tem que também ter esses conhecimentos. Da mesma forma que esse mercado em si tem esses conhecimentos, eu acho que os profissionais, não só para o cara ser um médico, ou de repente ser um psicólogo, um psicanalista, ou um professor, que ele não possa estar não só se reciclando, mas também tomando do mesmo remédio, recebendo o mesmo remédio.
É como um professor em sala de aula, ele não só ensina, né? Ele também faz papel de aluno também, ele também aprende, entendeu? E você, quando eu falo que você foi feliz nessa colocação, é que você não é só a pessoa que está ali como psicólogo, agindo como psicólogo, mas também você faz o papel de paciente. Às vezes você também tem outro que vai também estar te avaliando. Essa é a melhor maneira de nós entendermos esses mundos. Não sei se estou sendo claro. Claro, É a claro, troca, né? claro. E isso faz parte. Eu já faço análise há um bom tempo com o mesmo profissional, e toda semana estou lá falando sobre as minhas questões também. Lógico que com o tempo, quando você já tem mais de uma década no divã, as questões elas são muito mais pontuais, né? É como que eu vou dizer de uma maneira bem simples aqui. É como você tivesse uma certa familiaridade com o seu inconsciente, né? Uhum. E fossem questões muito pontuais, né? Da análise de fato. Por isso que Lacan diz que às vezes as sessões elas são mais curtas às vezes, né? Porque elas vão em determinados pontos muito específicos na fala daquele sujeito, né? Mas isso você vai adquirindo com o tempo, é um processo, né? Você vai adquirindo com o tempo. Então, eu acho que esse fator, né, respondendo então a sua pergunta, é, do ponto de vista teórico e técnico, nós temos, eu acredito, o compromisso com o paciente também de se tratar, também de buscar ajuda de um outro colega quando você entende que aquele caso não sai do lugar. Porque tem casos que não sai, a pessoa está indo lá e você tem que entender que aquele que te procura e paga para você, porque ele não está ali buscando um favor, ele está pagando para ser atendido. Sim. Né? E às vezes se deparar e falar, poxa, essa pessoa vem aqui, mas ela não evolui, não sai, o que está acontecendo? E aí você tem que ter essa autocrítica de dizer, eu vou buscar a ajuda de um colega, vamos discutir um pouco, tentar entender o que está acontecendo aqui, porque às vezes o ruído está em mim. Sim. Eu não estou ouvindo o que ele está me dizendo, o que ele está falando e o que eu não estou ouvindo dele. Eu tenho que ter essa autocrítica, né? E o terceiro, que aí é uma colocação muito pessoal, eu acredito que a pessoa tem que amar de fato o que faz, para se dispor, né? Colocar o seu corpo, a sua escuta à disposição do outro e dizer: fale-me sobre o que você quiser, sem pudor, mesmo que isso vá contra tudo aquilo do Herman. Mas ali não é o Herman, é a escuta. E aí eu tenho que estar desprovido disso aqui. Conseguir separar, dividir o profissional O do eu, pessoal. Herman. O eu. Você tem que estar desprovido do eu. Uma professora minha sempre falava: olha, você quer ver quando um psicanalista começa com o pé esquerdo? Quando ele diz eu penso, eu acho, eu sugiro. Quando começa eu, o eu entrou em campo. Aí já é um problema. Ali não é o eu, é o outro. Sim. O que ele pensa, o que ele quer, é o desejo dele. Você só vai norteando um pouco ali, conduzindo, vamos assim dizer, a sessão. Então acho que é mais ou menos por aí. Não, muito bom saber. Mudando um pouco de assunto, eu queria saber com o senhor. Hoje, se a gente olha os noticiários aí, meu Deus do céu, né? Só barbaridade, são crises humanitárias aí o tempo todo. A gente vê muito questão de guerra, parece que toda hora está explodindo alguma coisa. Problemas ambientais, crises. E o senhor tem percebido um aumento também na questão da saúde mental das pessoas por conta do que está acontecendo nesse momento e nesse tempo? Tem crescido a procura pelos profissionais aí da psicanálise, ajuda, por conta do momento atual que a gente está vivendo? O pânico tem se instalado. A história ela se repete, né? A história ela se repete. O que não deixa de ser, numa leitura mais sociológica, também um sintoma social. Você observa que de tempos em tempos crises muito agudas se acentuam na história universal. Crise sempre há. Agora, crises de dimensões como a que nós estamos vivendo agora, que são agudas, acentuadas e com um agravante, sem você enxergar muito uma luz no fim do túnel. Exatamente. Agora, isso causa pânico nas pessoas? Lógico que causa. Por quê? O que está em jogo são os seus empregos. É a vida financeira dessas pessoas. A educação ela é atingida? Obviamente que é atingida.
Principalmente num país como o nosso, que nós ainda estamos tentando. O Brasil é o eterno país do futuro, né? Isso, a gente É continua o sendo o eterno país do futuro. futuro, né? Então é sempre pro amanhã. Vai chegar, vai acontecer, e nunca vai. E chega um momento que a sensação, você percebe, de desestímulo e desânimo coletivo toma as pessoas em que sentido? Olha, não vai nada dar certo mesmo. Eu sempre ouço que é um dia, que é amanhã, que vai chegar e nunca chega. Então vamos ficar na tese do clientelismo, Uhum. né, do favoritismo, né, da barganha, que é muito mais fácil nós irmos tocando a nossa vida, o comércio, a escola, a educação dessa maneira, do que eu entrar em mais um problema. Porque nós já temos muitos, né? Agora, se isso afeta, né, de uma maneira geral, eu acredito que afeta, você percebe de uma maneira coletiva um certo desânimo e também uma acirração, vamos assim dizer, de ânimo das pessoas. Sim. Né? Mais do que nunca a sociedade, a gente não pode tapar o sol com a peneira, ela está polarizada. Uhum. E ao invés de nós observarmos gestos por parte daqueles que têm autoridade para fazê-lo, de destensionamento, de baixar a temperatura, de colocar as suas coisas no devido lugar, nós observamos um acirramento ainda maior. E eu acredito que isso é contraproducente, está permeado em todos os lugares, inclusive na clínica. Nós observamos pessoas que procuram atendimento porque houve uma cisão na família, de pessoas que não se falam mais por conta de posições pessoais, ideológicas, políticas e pessoais, e romperam convívio, laços sociais, vínculos. Né? E o que se espera num momento como esse? Uhum. É o distensionamento. A polarização ela pode acontecer? Pode. E a história nos mostra isso repetidamente. Mas logo em seguida, o que nós observamos? Uma reorganização das coisas para que a vida possa seguir. E é esse gesto, eu digo até um gesto nobre, que nós não observamos. E nós observamos o que? Um escalonamento dessa tensão. E cada vez mais acirramento. Isso reflete na vida das pessoas em sofrimento, não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Que ninguém quer dar o braço a torcer, né? Ninguém quer colocar as diferenças na mesa, discutir. Não, é mais fácil eu puxar a minha corda, o outro puxa a outra corda e assim vai, né? Porque tem uma grande diferença do debate para a discussão. Uhum. Nós podemos aqui debater sobre temas onde há uma divergência entre nós, E é natural, né? e é natural que haja, e a gente pode ou encontrar um consenso, aparar as arestas, você cede e eu cedo um pouco, Uhum. a fim de alcançar um objetivo comum. Sim. Isso é um debate. Agora, a discussão ela é tomada por atropelos. A discussão você fala, eu não te escuto, e vice-versa, e nós dois começamos a gritar até chegar, de repente, às vias de fato. Isso é uma discussão. E o que acontece é, o Brasil, no meu entendimento, a sociedade, ela perdeu o espaço do debate. E ela caminhou para o espaço da discussão. A partir do momento em que as questões pessoais permearam as questões técnicas. Uhum. Você pode discordar pessoalmente de tudo aquilo que eu penso e que eu entendo como visão de mundo. Tá. Mas se nós temos aqui um objetivo comum, seja ele na economia, seja ele na educação, nós temos que fazer essa discussão a fim de alcançar um objetivo. Um objetivo de nação, de país, né? Isso, só que o que nós observamos é que houve essa relação quase que espúria, Uhum. onde o pessoal, atravessado muitas vezes por ideologias, tomou conta do debate. E aí, hoje, nós estamos diante desse fenômeno que eu acho que vai haver muito trabalho para entender como vai ser conduzido daqui em diante. Olha só, outra coisa que eu queria saber a respeito da terapia, né? Há comentários que se dizem que terapia é coisa para rico. Por quê? Tem tempo, né, para pensar. O pobre tá lá, né, correndo atrás e não tem. Será que ele não tá guardando, né, a pedrinha lá no sapato que a gente tinha comentado anteriormente? O que o senhor
enxerga em relação a isso? É isso mesmo? É o tempo para pensar que traz as crises, os problemas aí ou não? Olha, a terapia custa caro, É, né? E psicanálise mais ainda. Não é barato. Mas a pessoa que procura esse profissional, ela não paga só com dinheiro. certo. Ela paga com o tempo, ela paga com o corpo e ela paga com a verdade. Porque se ela paga com o tempo, com o corpo para ir lá mentir, do que adianta? Ela engana a si mesma. Uhum. Mas quando você lida com a própria verdade, às vezes é muito mais caro do que o valor em espécie que ela paga no final do mês. E o preço da mudança, então, nem se fala. Esse é o mais caro de todos, né? Então, o dinheiro, ele é uma forma de pagamento, né? Mas a pessoa, ela paga a terapia, eu acredito que é uma das poucas abordagens, se não a única, em que você paga de diversas formas, de várias maneiras. E a psicanálise, ela tem uma relação também com o dinheiro. De que sentido? De que a pessoa, ela paga pelo valor do seu sintoma. Aquele valor que ela paga no final do mês, obviamente que de um ponto de vista comercial é uma prestação de serviços, mas é o valor do sintoma dela. Sim. Tem uma história muito interessante de Jacques Lacan que eu gostaria de contar aqui, está numa biografia dele, Sim. contada por Jacques Alain Miller. Havia uma pessoa de muitas posses que queria ser paciente de Lacan. Se eu não me engano, era um árabe, algo do tipo. E Lacan não sabia se queria atendê-lo ou não, mas era uma pessoa que tinha uma relação de poder muito grande, principalmente com o dinheiro, e Lacan percebeu que ele tinha tudo o que ele queria. Conseguia comprar tudo e todos. E ele pensou que ao chegar na França, em Paris, e procurar Lacan, o valor que ele desse, estava tudo certo. E ele falou: olha, queria saber se você pode me analisar, se você pode me atender. E ele não deu uma resposta. Ele falou: faz o seguinte, passe aqui hoje à noite, vamos sair jantar e vamos conversar. Oh, tudo bem. Essa pessoa passou a noite, pegou e eles foram a um restaurante. Lacan escolheu o restaurante mais caro de Paris e começou a pedir os pratos mais caros. E só dava uma garfada e jogava fora. Pedia outro, dava uma garfada e jogava fora. Começou a pedir as garrafas mais caras de vinho. Tomava um gole e pedia para levar. E aquele homem não entendeu muito o que estava acontecendo, mas tudo bem. No final do jantar, veio a conta. Obviamente ele pagou, e pagou muito caro, porque ele pediu tudo que tinha de mais caro e desprezou tudo. Não usufruiu de nada. E não tocou em nenhum momento sobre se aceitaria ou não aquela pessoa como seu paciente, qual seria o valor e como seria, não falou nada. Ao deixá-lo na porta da sua casa, ele catou o valor daquele jantar e disse para ele: esse é o valor de cada sessão. Tá aqui. E foi embora. Ele fez um gesto. E que gesto ele fez? Olha o que eu pude fazer com o seu dinheiro. Custou muito caro e eu não apreciei nada. Então é isso o que você vai me pagar por sessão se quiser trabalhar comigo. Você pode até pagar, vai pagar caro. Mas eu não sei se tem todo esse valor. Porque o valor não está no que você quer me pagar, está em você querer ser tratado. Você veio com uma outra demanda. Não veio contando da angústia, não, veio querendo pagar. Então essa é a relação que eu tenho com o seu dinheiro. Então eu achei muito emblemático essa história, e Lacan tinha muito disso, né? E interessante que ele não cobrava valores fixos da sessão. De cada um ele cobrava valores diferentes. Porque ele dizia que cada um é um. De uns ele cobrava um absurdo. Às vezes o salário do mês inteiro. Quanto você ganha? Então é isso que você vai me pagar. Era o salário inteiro. E para outros ele não cobrava nada. Mas dependia daquilo que ele percebia no um a um. Sim. Né? Então eu acho que a questão do valor, quando você fala de valor e não preço, está muito ligado a isso. Você percebe muito quando uma pessoa procura você e ela tem uma relação, de repente, muito obsessiva com o dinheiro. Ela tem uma relação muito mecânica. Então ali você tem que ter uma outra abordagem.
Diferente com outra pessoa que é tão generosa que aquilo não importa muito. Sim. Ela só quer se livrar da angústia, então ela está no campo do afeto, o dinheiro vai ser consequência. Então eu acredito que é uma construção caso a caso, um a um. Né? E hoje a psicanálise ela oferece para pessoas que são desprovidas de preço, de dinheiro monetário, clínicas comunitárias, clínicas de rua, como nós vemos, por exemplo, em São Paulo, clínicas com atendimento à população mais vulnerável. Então, existem esses serviços. Tá. Como existe também a clínica particular. Aí a clínica particular é outra história. Hoje nós não temos um serviço de política pública de psicanálise no SUS, mas temos muitos psicólogos que trabalham com a psicanálise no SUS. Lógico que dentro daquela modalidade que nós conhecemos de serviço público. Né? Mas eu acho que a sua pergunta estava muito mais ligada à clínica particular. Agora, a clínica particular, a pessoa precisa ter tempo? Precisa ter tempo. E precisa ter dinheiro? Precisa, muito. A clínica particular ela tem essa característica e não é demagogia alguma. É uma realidade. É uma resposta. Dentro disso que o senhor está falando, o senhor é formado aí em psicologia, filosofia, psicanálise. Como que o senhor foi caminhando para isso? Foi acontecendo? Foi pensado? Sabe por quê? Porque muitos que nos acompanham aqui são jovens que estão aí, né, trabalhando a sua vocação, procurando o que querem fazer da vida, como descobrir essa paixão. Eu queria saber do senhor qual é o caminho. Eu acredito que para mim o meu caminho é isso daí, do que ele está falando, estou achando interessante demais esse assunto. Eu queria saber a sua experiência e também gostaria de saber quais são os passos, né, para se tornar, para falar sobre isso, para ouvir as pessoas. E de repente alguém está nos ouvindo aqui e fala, nossa, que maravilhoso, é isso que eu quero fazer da minha vida. Sim. Olha, aí eu acredito que tem a ver com a biografia, né? Certo. Muito pessoal de cada um. Alguns escolhem isso como um negócio. Quero ser psicólogo para fazer dinheiro e ok, tá tudo bem. Não foi o meu caso. Eu não escolhi a psicologia como um negócio, pensando do ponto de vista financeiro. Né? Lógico que a questão monetária ela é uma consequência, né? Mas isso está muito mais ligado com a minha própria história. Né? Se eu for retornar um pouco, né, na minha infância e na minha adolescência, eu sempre gostei de ouvir, e principalmente histórias. Onde estivesse alguém falando algo ou sobre qualquer coisa, eu tinha o interesse de ouvir. E sempre muito curioso, querendo saber o porquê de cada coisa. Sempre, sempre. Então era algo muito intrínseco. Né? E já desde a minha adolescência eu já queria ser psicólogo. Não foi uma dúvida, nunca titubeei entre outra profissão, ou ficou com uma segunda opção ali do vestibular, tentei algo, não deu, caí para psicologia, não. Eu já queria ser psicólogo. Né? E é um fato interessante porque os meus pais queriam que eu fosse médico. Era o sonho do meu pai e da minha mãe. Né? E quando eu estava prestes a fazer 18 anos, minha mãe já tinha pensado em tudo, onde eu ia fazer e como eu ia fazer, e eu queria fazer psicologia. E eu disse, olha, eu posso até fazer medicina, não tem problema algum em relação a isso. E te dou o diploma ao final do curso. E aí eu vou fazer psicologia. Porque é que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Né? Então eu acredito que tem assim um caráter aí vocacional. Tem que gostar. Você pegar um livro que, por exemplo, se tem muito Lacan aqui, é alguém difícil de ler. Freud nem tanto, mas é. Você tem que ter disposição de parar, de estudar. É uma formação contínua. Não existe formação de psicanalista. Existe curso de psicanálise. A pessoa pode fazer um curso de psicanálise, mas não quer dizer que ela é uma psicanalista. Não existe você fazer um curso e depois, olha, 24 meses, está aqui o seu certificado, você é um psicanalista. Eu não me coloco como psicanalista. Se você for observar nas minhas redes sociais, lá na placa do meu consultório, está escrito psicologia e psicanálise. Pratico a psicanálise em consultório, porque a formação de um analista não passa necessariamente, estritamente pelo curso. Sim. O curso faz parte do processo, mas não é só. Não é só isso. Né? Então,
você tem que gostar. Por quê? Supervisão, fazer análise, estudar, estar em contínua formação, participar de seminário, de simpósio, comprar livro, estar a par da atualidade, custa caro, custa tempo, custa empreendimento, custa muitas coisas como um todo. Uhum. E se você não tiver um desejo de querer estar ali como um todo, você pode ter uma formação deficiente, com lacunas, Sim. de repente não oferecer um bom serviço para aquelas pessoas que te procuram, né? Então, se eu pudesse colocar qual é o ponto de partida para alguém que tenha interesse, ver se de fato esse interesse é desejo. Se é a sua praia, aquilo que o professor Clóvis de Barros fala, né? Descobrir a sua praia, né? Isso. Por exemplo, eu fiz filosofia. Né? E eu lembro até hoje, quando eu estava cursando filosofia, um dia meu pai parou e perguntou assim: Herman, eu nunca vi em nenhum lugar uma placa escrita contrata-se filósofo. Eu nunca fiz. Por quê? Né? Praticamente quem se forma em filosofia faz o que? Dá aula. Ou escreve Eu livros. sou filósofo. Então, olha só. Essa Né? aqui eu escreve livro ou dá aula. Você dá aula, você não vai conseguir pagar a conta, nem escrevendo livro. Isso, então, se alguém tem Você faz uma. por amor às coisas. Exato, se alguém tem uma dimensão, vamos assim dizer, puramente capitalista, e que é nobre, não há problema alguém ter, mas vá para outra profissão. Sim. Vá para outra profissão. Essa eu acredito que você vai ter muito mais, às vezes, ônus do que bônus. O bônus, eu diria que estaria na realização. Uhum. Quando você, por exemplo, dá alta a um paciente, Sim. ou ele se dá alta, e você vê como ele entrou no consultório e como ele está saindo dali, aquilo é uma realização que aí nenhum preço paga. Né? E você vê depois aquela pessoa. Uma vez um colega de profissão me contou uma história que ele falou: Herman, é como alguém quando chega no consultório muito ferido. Imagine um pássaro ferido. Tem até uma série com esse nome, né? Pássaros Feridos. Quem puder assista. É antigo essa série. Um pássaro ferido. E você vai ali trabalhando com aquela pessoa. E a maior realização é quando ela diz: estou pronto para voar. E você diz: está certo. Boa. Voa. E quando ela vai, aquilo é uma realização para o profissional, você diz, valeu a pena. E aí está muito além do dinheiro. Está muito além. Então acho que se você tem esse amor, né, esse desejo, Uhum. que é um desejo também empático, de ver o outro conseguir, de ver o outro. Né, vá com amor e faça, porque é uma profissão linda e eu defendo a psicologia até debaixo d'água. Eu fico imaginando que o seu consultório deve ser uma sala de aula silenciosa. E que você talvez tenha aí histórias sobre seus, entre aspas, alunos. Sim, Né? eles ensinam muito. Entendeu? E você aprende e silenciosamente você não diz qual é o caminho, mas de repente aponta algumas entradas, né? Alguns atalhos, algumas coisas assim. É o que eu imagino. E disso, você tem alguma história, alguma coisa aí que você tenha se surpreendido ou não? Mas também não precisa responder se não vier nada na cabeça, é só uma pergunta, porque a gente sabe que nesses locais que realmente acontece ali a aprendizagem. Enquanto profissionais, nós aprendemos, a pessoa a qual a gente está ali tentando ensinar ou mostrar algum caminho. Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Se não lembrar, não tem problema também não. Não, eu acredito que todos os casos que eu atendi foram casos que me ensinaram. E é interessante que você carrega todos eles na cabeça. E às vezes, depois de um determinado tempo, alguns pacientes voltam. E é interessante que você se lembra de tudo. É como se você só tivesse feito uma pausa Uhum. e retoma. Né? Obviamente eu não falo sobre os casos, em particular dos casos que eu Sim. atendi, né? Mas assim, eu posso ilustrar algumas experiências, por exemplo, de pessoas que já chegaram ali decididas a tirar a própria vida. Mas muito decididas. Né? E procuraram não o psicólogo, a psicologia, no intuito de querer sair dessa dinâmica, mas só de organizar as coisas práticas da vida para causar um impacto menor possível, mas Já decidiu. já estava decidido. Né? E aí você fala, não, mas calma, vamos com calma. E aí você escuta. E aí você pontua.
Aí você questiona, mas isso se passa 1 ano, 2, 3, 4. E quando você passa 1 ano e fala a pessoa não realizou o projeto que ela trouxe aqui, já é uma conquista. Com Ela veio com certeza. um projeto e 1 ano ela não realizou, ponto para nós dois, né? Isso. E aí, e aí você vai conseguindo tirar. Então, essa é uma experiência que eu posso dizer para você. Pessoas que já haviam desistido, jogado a toalha mesmo, Sim. e quando procuraram no intuito de só apenas organizar as coisas práticas, né, com filho, com, de repente, esposa, com família, né, mas falou, olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Né? Ou, por exemplo, de pessoas que chegam aí com um diagnóstico médico. E dizer, agora não é eu que quero. É a vida que está se esvairindo de mim sem eu querer. Mas eu tenho um prazo, e o que, que eu posso fazer nesse prazo? E aí você também faz uma construção. E aí é uma construção mais próxima à finitude. Onde essa pessoa ela vai dar uma interpretação à vida que, na verdade, ela está antecipando um fato da qual todos nós vamos chegar. Só que a morte, tem essa dimensão porque ela é a castração máxima. Ela é a ruptura máxima. Com tudo e com todos. E quando você recebe um diagnóstico, de repente, de cuidados Cara, paliativos, nossa. é como se alguém dissesse para você, olha, isso vai acontecer, tem prazo. E aí a pessoa te procura e é muita angústia. A angústia é de uma dimensão muito grande. Isso é impactante, isso é forte, né? Então, pegando, só para concluir um pouco o que ele me coloca, então, esses casos, né? Eu falei aqui dos passarinhos que voam, Uhum. né? Só que esse voo pode ir para vários lugares. Para vários lugares. Né? E alguns têm prazo. Né? E eu acho que quando nós conseguimos ter êxito para que esse impacto seja o mínimo possível, de que a pessoa possa ter a sensatez da vida, eu diria, Uhum. tá? Com maior vislumbre, eu acho que aí o nosso objetivo está alcançado. Show. Muito forte. Essa foi boa demais. O senhor tem um Instagram aí que utiliza muito, né? Suas redes sociais e são temas até difícil, né? Eu imagino que de tratar, mas o senhor consegue trazer com leveza esses temas tão profundos de se lidar. Como é que o senhor utiliza essa ferramenta e consegue fazer com que não seja vulgarizado uma coisa tão importante que é essa que a gente está conversando aí? Sim. Bom, eu tenho o meu Instagram, onde eu utilizo e às vezes falo alguma coisa ali. Uhum. Sempre eu procuro falar sobre literatura, indico leituras, porque eu acredito que a literatura ela pode dar um norte muito interessante para as pessoas, mas sempre tratar dos temas no sentido de que, por exemplo, né, a morte. Coloquei que é algo que causa um determinado impacto, mas não é algo que a gente pode colocar para debaixo do tapete. A morte ela faz parte do cotidiano da vida. Tem que lidar, né? É preciso lidar, mas como lidar? Porque para alguns pode ser um tema muito sensível, porque ela pode se dar de várias formas. De repente, para alguns ela se deu pela longevidade da vida, que se acabou, e para outros de uma forma muito abrupta. É. E como cada um vai lidar com isso? Né? Então, o que eu proponho é sempre falar de literatura, filmes. Eu gosto muito de filmes e indico muitos filmes lá no meu Instagram, de vários temas, não somente aí relacionado à morte, mas, por exemplo, a guerra, sobre família, sobre dupla personalidade, sobre bipolar, enfim, sobre vários temas que permeiam a psicologia. Então, eu indico literatura, indico filme e às vezes dou um pitaco lá sobre determinado tema. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu tenho a presunção de tentar responder algo, mas é uma fagulha, né? Nós sempre temos uma fagulha de conhecimento, mas se essa fagulha for possível de causar alguma diferença no outro, eu já me dou por satisfeito. Muito bom. Doutor Herman, olha só que conversa, muito gostoso, muito bom estar aqui, né? A gente nesse diálogo, nessa troca de informações, eu tenho certeza que quem nos acompanhou até esse momento só teve a ganhar. O senhor falou que está preparando aí
um doutorado, como que é? Um mestrado. Um mestrado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, antes da gente caminhar para os finalmente, porque a gente já extrapolou aqui o nosso tempo, mas porque o papo tá bom E olha demais. que a gente nem fez, eu nem fiz provocação. Mas sinta-se à vontade, dá tempo Não ainda. provoquei. Tem muito assunto que Tem nós muita não coisa que a gente não conseguimos. colocou. Talvez tenha que Vai ter que ter a retornar, parte 2 e caso 3, eu né? aceite um novo Poxa, convite. eu me sinto muito Tá? honrado. Porque tem muitas coisas. Mas eu vou deixar continuar aí na linha de raciocínio do Edson. Aí talvez, se der tempo, no final faça uma pequena provocação, mas eu faço provocação para os nossos, para os nossos inscritos, o pessoal que tá inscrito bom. aí. Vamos fazer uma provocação. Se o senhor quiser entrar nessa provocação, ok. Não, eu gosto de Tá provocações. Eu adoro provocações. Eu acho que delas sai a melhor espontaneidade. Sim. Quando nós somos provocados, respondemos sem pensar muito. E é nessa espontaneidade que aparece algo, de repente, do inconsciente também. Né? Por que não? E fomos além, porque o que tinha ido mais além foi o quiz, o quiz podcast, né? Quiz demais é podcast. Nós ultrapassamos 1h20. O seu tá batendo recorde. Por quê? Porque o assunto tá cheio de assunto. Ou porque eu interessante. também falo muito, né? Não, mas tudo que falou foi coisas importantes, não ficou O nada. assunto é Não bom, ficou o senhor expõe, nada, né? sabe, repetido, redundante, sabe? Sim. Foi interessante. E olha que tem muita coisa que passou batido. Tem bastante coisa ainda que tá guardado aqui, quem sabe uma próxima, né? Já fica aí Mas essa era uma a característica. oportunidade. Uma característica minha, viu? Não somente eu ouvia muito, como falava muito. Sempre falei bastante. Né? Sim, mas falou o suficiente, o necessário, o importante. Ah, sim. Então, agradeço e me coloco à disposição e espero que seja proveitoso de alguma maneira para aqueles que nos ouvem. Né? Mas a sua pergunta ela estava relacionada ao mestrado. Sim, muito bem. Eu estou fazendo um mestrado em docência, né, ensino na área da saúde, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a minha pesquisa ela é com pacientes oncológicos. Tá? Então, eu estou realizando essa pesquisa aqui na Santa Casa de Sorocaba para mulheres que estão fazendo tratamento para câncer de mama. Tá? Então eu me disponho a ouvir essas mulheres e eu desenvolvi um guia, que é um guia psicoeducativo, onde eu coloco ali algumas intervenções, porém de maneira didática e escrita. E eu dou a essas mulheres essa intervenção para que elas possam levar e fazer quase que como, não um exercício, mas uma atividade diária durante o tratamento. E o meu intuito é tentar entender se no final do processo esse guia psicoeducativo surtiu algum efeito prático na vida delas. Porque surge muitas dúvidas, principalmente em relação ao futuro. Para a mulher, a questão da estética e da imagem, ela pesa muito, e nós sabemos que um tratamento oncológico ela interfere muito na questão da estética e da imagem dessa mulher. Então, esse guia ele visa não somente a sanar dúvidas, mas também a propor, né, algumas orientações de como buscar o serviço de psicologia, de nutrição, atividades físicas, como se comportar em determinados momentos da quimioterapia, da radioterapia, e no final, em entrevistas e também com alguns testes psicológicos, entender se essa minha intervenção surtiu efeito. Então, ela é uma intervenção educativa, mas é na área da saúde. Muito bom. Isso já está acontecendo? Já está. Eu preparação? estou no último semestre, né, querendo concluir e coletar os dados. Né? Eu estou na fase da coleta de dados agora, mas eu estou no último semestre. Vai passar para uma bancada ainda? Eu já fiz o exame de qualificação, Sim. O próximo é defesa. Ah, sim. Eu vou defender uma tese. Isso. A dissertação que está prevista para março de 26. Eu comecei em março de 24, são 2 anos. Então, março de 26. E eu espero devolver, o meu intuito é de que depois eu publique esse guia e sem qualquer interesse comercial eu possa disponibilizar para as pessoas que estão fazendo tratamento oncológico para Sorocaba e, enfim, contribuir de alguma maneira para a sociedade. Então vamos fazer uma promessa? Quando isso acontecer, vamos retornar para falar. Pronto. Perfeito. E aí eu trago o guia fazer. aqui, explico como foi o processo, a experiência da pesquisa. Isso aí vai ser de grande valia. Tem sabe? tudo para ser um grande sucesso. E eu sei que fazer hoje um mestrado não é tão simples, né? Nós estivemos já desse lado. Tem que dispor de muito tempo, tem que ter muita vontade, tem que ter muito prazer, muito gosto.
Sim. né? E também tem que ter o apoio da família, né? Não sei se você não tiver o apoio da família, a coisa se torna Muito, mais difícil. muito, porque você passou pelo processo, sabe o quanto é penoso. E aí você tem que conciliar a vida privada, trabalho, estudos, né? E mais algumas coisas em que eu me proponho a fazer, né? Como falei para você, das instituições que eu faço parte. Então a gente tem compromissos com esses lugares também. Então, ir conciliando todas as coisas para que caminhe. Mas quando você organiza, dá certo. E eu vou querer saber sobre Essa, a genealogia aí, que isso aí é algo interessante. Vou querer saber mais a respeito disso, né? Numa outra oportunidade, o senhor falar a respeito, falar sobre a Academia Sorocabana de Letras e tantas outras coisas, né? agora eu fiquei curioso com a provocação dele. Olha, eu Isso, escrevi, agora a vamos fazer essa provocação. provocação aqui, ó. Eu já escrevi para não esquecer. Aquela letrinha toda torta aqui, ó. Quer ler aí? Ó, leia aí. Posso ler. Leia essa provocação aí, pessoal. Fez aí. Bom, se ninguém pediu para nascer, por que temos que saber viver? E aí? Talvez porque viver não seja sobre saber. Muito bom. Você me fez lembrar de algo que Freud disse que é o seguinte: todo lugar que um psicanalista se propor a caminhar, um poeta já passou o primeiro. Isso, eu diria que é de um nível poético, pelo seguinte sentido: tem uma pergunta, né? Ninguém pediu para nascer. Nós temos essa imposição da vida. Então, se ela nos é imposta, ela está impregnada em nós, como eu posso propor, e aí é uma proposta minha, um bom acordo com a vida para poder passar por ela? Eu acho que entre o sujeito, o seu desejo e a vida que nos é imposta, tudo depende de um bom acordo. E eu acho que o psicólogo, nesse caso, pode ser um bom intermediário. Aí nós vamos deixar então para os nossos inscritos também palpitarem. Né? Deixar aí nos comentários, dê sua opinião, fale um pouco sobre isso. Até porque nós vamos aprender e muito ouvindo a opinião dos demais, né? Isso. Bom, então tá aí, né? A gente aguarda aí a tua participação. Então, você que nos acompanhou até esse momento, olha, foi muito bom. Doutor, quero te agradecer aqui de verdade. O convite já está aberto aí para a próxima oportunidade, tá? E quem gostaria, quiser te conhecer melhor, saber a mais a respeito dos trabalhos que o senhor faz, aproveita para deixar aí suas redes sociais e também fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer de todo o coração, não somente a oportunidade, mas como a acolhida que vocês me deram aqui nesse podcast. Pode ter certeza que eu me senti extremamente honrado. Vou levar essa entrevista no meu coração, porque eu estou saindo daqui aprendendo muito também, principalmente com essa provocação. Deixou aqui uma interrogação para eu poder pensar. Eu gostei muito, tá? Então, muito obrigado. Estou sempre à disposição, assim que vocês precisarem, desejarem. Estou aqui à disposição. E para quem está nos ouvindo, meu Instagram é @herman.pc. Podem seguir lá no Instagram, herman.pc. Tenho também um site que é hermanpsicólogo.com.br e estou à disposição de todos aqueles que também desejarem. Meu consultório é em Sorocaba, Avenida Barão de Tatuí, 925, aqui em Sorocaba também. No centro aqui. Isso, aqui no centro, bem ao lado ali do cartório Vitor Monaldo. Tá? E estou aqui à disposição e aberto a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado você também que esteve conosco até esse momento. E vou te lembrar, né, para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like e não deixar de fazer o teu comentário aqui embaixo do que você achou e deixar também a sua opinião, tá? Eu te aguardo aí num próximo episódio.